Flamengo tem chance de ser campeão da Taça Guanabara hoje. Técnico das categorias de base do Flamengo dando adeus. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu tento ser humilde, mas o meu time não deixa. Mais uma vez aí agradecer aos inscritos no canal Zé Bom do Fla e pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente gratuito, mas para nós, muitíssimo importante para o crescimento do nosso canal. Canal Zé Bom do Fla. E lembre-se, se você gostar dos nossos conteúdos, fala para os seus amigos, compartilhe com seus familiares. Se não gostar, compartilhe com os inimigos, mas não deixe de compartilhar. Sigamos aqui com as notícias. No vídeo da manhã, eu trouxe uma notícia que estava no ge.com, de que a multa que o Flamengo teria que pagar à FERJ seria de 47 milhões de euros, cerca de 258 milhões de reais. Porém, o Bola VIP Brasil apurou e o valor real da multa é 47 mil euros, total aí de 258 mil reais. Mesmo assim, o valor sendo inferior ao que foi trazido mais cedo, o Flamengo ainda irá recorrer da decisão. Então, sigamos aqui com mais notícias sobre os bastidores do Mengão. A diretoria do Flamengo vem adotando uma estratégia que vem dando certo. O clube tem garimpado jovens talentos para serem lapidados nas categorias de base do mais querido. O Flamengo, além de ser um grande formador de atletas com a sua base, o Flamengo também tem olheiros em outros times e que trazem essa garotada para poder fazer parte da categoria de base. E o exemplo foi o Johnny, que eu não lembro o sobrenome, que era da categoria de base do Vasco da Gama. Tanto que a 77 Partners ficou aí revoltada com o Flamengo pelo mais querido ter trazido esse jogador para as suas categorias de base, né? E o resultado tem dado certíssimo. E de acordo com o Guilherme Flazoeiro, o Flamengo acertou a contratação do atacante Luiz Guilherme, de 13 anos. O jogador estava no Atlético Paranaense e chega para reforçar o Sub-14 da categoria de base do Flamengo. Quando o atleta tiver 14 anos de idade, ele vai poder assinar um contrato de formação com o Flamengo. Antes disso, não pode. Então, sigamos aqui com as notícias falando da categoria de base. O técnico Eduardo Zuma deu tchau às categorias de base do Flamengo e ele não faz mais parte do clube. É isso aí. Eu estava aí vendo nas redes sociais, né, o pessoal se lamentando muito pela saída desse técnico da categoria de base. Ele é muito querido dentro do clube pela diretoria, pela garotada, e vai deixar muita saudade. Mas como ele disse aqui, ó, hoje é dia de deixar um até logo. Encerro minha primeira passagem no Flamengo e com uma sensação maravilhosa. A intensidade e a atmosfera aqui são únicas, escreveu em seu Twitter. Em outra postagem ele disse o seguinte: gratidão é a palavra que resume esse ciclo. E antes de falar aqui do jogo Flamengo e Botafogo, eu trago uma outra notícia aqui, que é da jornalista que reprovou a decisão de poupar time titular do Flamengo para o clássico de hoje. A jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla, disse que a decisão de Vitor Pereira é equivocada. E ela disse o seguinte, abre aspas aqui: começaria com um time mesclar os jogadores, procurando testar a equipe. Um pouco dos titulares, um pouco dos reservas. Mas eu levaria os atletas titulares, todos eles para jogar. Com certeza, nem que fosse 20 ou meia hora. Vitor Pereira tem os jogos do Carioca para testar. Treino é treino e jogo é jogo. Não adianta treinar e não jogar. Se o time titular não jogar o futebol que queremos, por que não testar? É isso aí. Em parte, eu concordo com ela. Né? Não terminou ainda não. Em parte, eu concordo com ela. Porém,
o Flamengo teve uma viagem muito desgastante para Quito. Já falei no outro vídeo, são 7 horas de viagem para Quito. Jogaram a 2.850 metros acima do nível do mar. Choveu, campo pesado. Depois voltaram para o Brasil, mais 7 horas de viagem. Aí vai encarar mais uma viagem para Brasília, depois outra viagem para o Rio de Janeiro e o desgaste físico dos atletas. Eu sempre falei, treino é treino, jogo é jogo. Se vocês assistirem outros vídeos que eu postei, eu falo isso. Mas dessa vez eu dou aí credibilidade ao técnico Vitor Pereira, que já deve estar lá em Brasília junto com a garotada. Vamos lá. Talvez surja uma opção para terça-feira, disse Mônica no programa pré-jogo do Coluna do Fla. Ou seja, ela quer dizer que poderia testar alguma jogada nova com os jogadores titulares do Flamengo. E essa tática nova poderia ser utilizada no jogo de terça-feira, dia 28, pela Recopa Sul-Americana. E agora, por falar em Recopa Sul-Americana, o Flamengo pode ter novo recorde de público no jogo da Recopa Sul-Americana. São esperados mais de 70 mil flamenguistas para o duelo de terça-feira, dia 28. É isso aí. O confronto tem a possibilidade de levar ao palco do duelo um total de 73.532 torcedores. O recorde atual é do Flamengo e Palmeiras em 2021. O jogo ficou 0-0, mas o Flamengo bateu esse recorde aí com 69.997 torcedores. Essa expectativa do Flamengo, né, e da Conmebol de levar esse público aí de mais de 70 mil torcedores, se dá o caso de torcida única, porque o Flamengo entrou em um acordo com o Independente Del Valle para que eles cedessem os 4 mil ingressos que seriam destinados para a torcida do Independente Del Valle. Caso venha algum torcedor, o Flamengo cederá aí uma tribuna de honra, cederá um camarote para que esses ingressos sejam destinados à torcida do mais querido. Então, sigamos aqui com as notícias. Falando de Maracanã, vamos pegar o gancho aqui. A licitação do Maracanã, prevista para o final do ano passado, foi suspensa, né? Decisão monocrática do Conselho de Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A concessão de permissão de uso da dupla Fla-Flu vai até o final de abril. A concessão cedida a Flamengo e Fluminense termina agora no final de abril. Faltam menos de 2 meses e até agora não foi marcada uma nova licitação, né? No edital anterior, o que acontecia? Tinha algumas cláusulas que não agradaram aí o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como camarote para governantes, vagas em estacionamento para políticos, fora os comes e bebes, né? Então, assim, ficaria muito mais caro para o time que estivesse administrando o estádio do Maracanã. Flamengo e Fluminense vão entrar nessa próxima licitação, concorrendo aí com o Vasco da Gama, que tem duas empresas, né, que estão de sociedade com o Vasco nessa tentativa de administração do Maracanã. Agora, falando aqui do Campeonato Carioca, mais precisamente do jogo de hoje. O Flamengo tem a chance de ser campeão da Taça Guanabara hoje e conquistar o primeiro título do ano. Para isso, o rubro-negro teria que vencer o Botafogo e torcer aí por uma série de combinações, tipo o Fluminense perder para a Portuguesa e o Vasco perder ou empatar com o Boa Vista. Nada é impossível no mundo do futebol, né? Além disso, com o empate de hoje, o Flamengo também sacramentaria a sua classificação para as semifinais do Cariocão. É isso aí. Se o Flamengo vencer o Botafogo, o Fluminense perder e o Vasco da Gama empatar, eles não poderiam alcançar o Flamengo. O Flamengo iria para 23 pontos e só restam mais 2 rodadas para terminar aí a primeira fase da Taça Guanabara, né? Agora, o Flamengo daqui a pouco está entrando em campo contra o Botafogo, nesse clássico aí, primeiro clássico do ano. Flamengo, o técnico Vitor Pereira, né, decidiu levar um time completamente sub-20, com 5 titulares, apenas 5
profissionais que são reservas do time principal do Flamengo, né? Então eu vou repetir aqui para vocês o cronograma todinho, trazer a ficha desse jogo que não vai passar na televisão. Esse jogo você pode assistir na Cazé TV pelo YouTube. Como eu já expliquei, o Botafogo e o Vasco da Gama não aceitaram receber a cota de imagem e nos jogos onde eles são mandantes será transmitido aí pela Cazé TV e não pela Bandeirante. Árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano, assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira Exposito, assistente número 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, quarto árbitro, Maurício Machado Coelho Júnior, o VAR, Rodrigo Nunes de Sá, como eu falei, nos clássicos e nas semifinais haverá árbitro de vídeo. Botafogo, técnico Luiz Castro, provável escalação Lucas Perry, Daniel Borges, Carly, Segovia ou Cuesta e Marçal, Tietê, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Piazon, Victor Sá e Tiquinho Soares. Flamengo, técnico Vitor Pereira, Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton, Mateuzinho, Igor Jesus, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves e Everton Cebolinha. Marinho e Mateuzão lá na frente. Estádio Mané Garrincha, às 18 horas, horário de Brasília, lá no Distrito Federal. Então, galera, eu volto após esse jogo aí e torcerei muito por uma vitória do Flamengo e torcerei muito por essas combinações de resultados que podem dar o título do Campeonato Carioca para o Flamengo. Então eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra e um bom jogo para nós.